pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Quinta-feira, nós aqui, outra vez, com o pod.com.oficial. Aí eu já vou pedir para você se inscrever no canal, tá aqui. Vou conversar hoje com o Lucas de Matos, já começa a anunciar. Sabe por que eu já anunciei você logo? Para você me ajudar, Lucas, a fazer propaganda pessoal, para se inscrever no canal e compartilhar. Claro. Para a gente ter cada vez mais gente sócia desse canal aqui. Espalhar papo bom. Espalhar papo bom por aí. Para a gente ter cada vez mais poder para trazer figuras fantásticas como Lucas, que vai contar tudo para a gente daqui a pouquinho da vida dele, não vai esconder nada, onde é que ele nasceu, o que é que ele anda fazendo, o que é que ele pretende fazer. Mas aí eu já também quero dizer que esse pod é idealizado por Adriano Moraes, músico, que no começo tínhamos aqui uma banda, os instrumentos estão ali, não temos mais, não significa que não poderemos ter novamente. Luciano Suede são os idealizadores, Kainan, esse menino, Sim. que você viu aqui, super competente, né? Com essa cara de menino. W, que fica aqui, qualquer coisa que a gente precisar trazer na internet. E nessas câmeras aqui, é ele que movimenta tudo isso. Sim. Tem Pitoco também, que é músico, grande músico, que trabalha aqui também. Tem um monte de artista que trabalha aqui nesse pod. Que galera, as pessoas não fazem ideia de quanta gente para fazer Muita isso aqui gente para fazer funcionar, exatamente, Lucas. E Yolanda, minha esposa, que também dá suporte aqui, convidando pessoas, lembrando sempre para a gente formar um time sempre bacana de entrevistados. Muito Lucas, mas eu quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. A gente se encontrou em Love. Exatamente. Lá com Círia Coentro, a peça que eu dirijo, lá no Teatro Molière, né? Sim. Que você vai estar se apresentando lá também. Sim. Não é isso? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Mas vamos começar falando de você. O que você puder trazer da sua história, sem nenhuma pressa. A sua lembrança de guri, sabe, pequenininho, onde você nasceu, do entorno ali na sua casa, mãe, pai, irmãos, vizinhos. Para a gente é importante para a gente compreender melhor essa figura bonita que está aqui na minha frente. Oh, muito obrigado. Eu quero dizer que para mim também é uma honra, porque você, já que sou uma referência na performance, na poesia. Obrigado. E a gente se conheceu presencialmente através da poesia, porque Love é um espetáculo de poesia, né? E naquele momento ali a gente trocou uma ideia. Que felicidade estar aqui hoje conversando com você. E eu sou esse poeta, comunicador, nascido em Salvador, sou da terra. Ator, performer. E venho, de certa forma, cultivando essa afeição pela palavra desde criança. Minha família é muito musical. Então era muito ligado a prestar atenção nas letras das músicas. A poesia foi algo que veio mais pra frente, né? Quando eu estava já na escola, tinha uma professora chamada Sandra Regina que passava atividades e ela dizia para mim que eu era o escritor predileto dela. Isso para mim ficou... Isso com que idade você? Mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos. 10 anos. Olha só. Então isso para mim ficou muito marcado. Mas eu só vim entender a escrita como profissão na época da universidade. Eu sou formado em comunicação com habilitação em relações públicas pela UNEB. E ali tinha um movimento do Sarau Arte Livre, onde a gente dizia a poesia onde podia. Porque não isso tinha na espaço. UFBA? Você falou... Na UNEB. Na UNEB. É porque você falou aí, eu não prestei atenção, porque quando você falou, eu me liguei também que eu já fui dizer poemas com o meu filho, Tom, o mais novo, na UFBA, num movimento assim também, dos estudantes dizerem poesia. Né? Pois é, então muito eu sou bom, forjado por sarau, nós somos crias de saraus, né? Isso foi muito importante, porque para mim, inclusive, era muito complicado dizer poesia. Primeiro dizer as minhas, porque eu achava que era me desnudar a tal ponto que as pessoas iam ficar sabendo da minha intimidade. E né? Não deixa de ser, né? Às vezes sim, e às vezes não, porque nem tudo que a gente está escrevendo, de fato, é da nossa intimidade. Às vezes a gente cria, às vezes é algo que a gente vivenciou. Então eu acho que o grande mistério da literatura é essa possibilidade de misturar, né? Às vezes algo real e às vezes não é. E pode ser real porque pode falar de uma experiência de outro e vai fazer muito sentido para aquele outro. Então eu ficava nesse piro de achar, meu Deus, eu vou falar isso e as pessoas vão começar a conhecer um pouco mais de mim de uma forma que eu não gostaria. E fui perdendo esse preconceito e aprendendo com aquelas pessoas, né? Eu sempre cito o nome delas. Geilson dos Reis, Tiziano, Adriana do Carmo, Rita Pinheiro, Valdec Almeida, que eram poetas que iam falar de forma assim brilhante
porque muitas pessoas acham que poesia é enfadonha pelo fato dela ser dita de uma forma que muitas vezes não encanta, e essas pessoas Não é- faziam esse encantamento pela Exatamente. palavra. Aí eu também costumo dizer isso. Não é a poesia, né? É a pessoa que diz. Né? Aham. Você pode pegar um poema maravilhoso, bom de dizer, bom de ouvir, e a pessoa pode Sim. fazer alguma coisa que não é interessante. Mas você está indo já para o campo aí da poesia, da sua atuação. Eu quero que você volte lá para sua casa, onde é que você nasceu ali, entendeu? Eu quero que Sim. você descreva esse cenário para mim, que eu quero entender onde é. Onde você nasceu, em que lugar? Aqui em Belém, Salvador? Eu nasci aqui em Salvador, fui criado inicialmente lá na Baixa de Quintas. Hoje eu moro no Conjunto Arvoredo, que fica no bairro Beru, Tancredo Neves. Mas boa parte da minha infância eu passei lá, Na perto Baixa de da Quintas. casa, isso, perto da casa de vó, brincando de subir desse ladeira, de me ralar, brincar de sete pedrinhas. Então tive essa Sua mãe infância. morava perto da casa de sua avó? Como é que Isso, é? morava perto da casa de minha avó. Então a gente Tipo tinha vizinha- esse fluxo de família. Isso é bacana, porque a rua acaba sendo o trânsito entre uma casa e outra, né? Exatamente. A rua ali Sim. na frente da casa, né? Sim, e quando eu fui morar em outro lugar, eu ainda tinha essa possibilidade de ir para casa de vó, que era esse espaço de maior liberdade, né? E foi uma infância que não era uma infância de prédio. Então eu corria livremente pela Na rua, rua. tive esse presente, né? Porque quando você é criado com essa forma mais libertária, eu acho que você fica mais aberto para o mundo. E hoje a gente tem infâncias que são criadas dentro de prédios murados, com grades e tudo mais. Muitos se resumem, né? Aqui Exato. dentro, o universo de brincar, às vezes Sim. é aqui, que não é Sim. nada comparado a quem teve rua. Eu tive também, Exato. né? Infância na rua, né? Sim. Subindo em árvore, muro, subindo em casa. Exatamente. Né? E Conhecendo deixa- pessoas que às vezes a gente nem sabia nem de onde era, né? Sim, aham. E inclusive deixando que a nossa criatividade ficasse mais aflorada, né? Principalmente quando não tinha algum brinquedo que era dado e você tinha que inventar alguma brincadeira. Montou no cabo de vassoura, é um cavalo. Exatamente. É. Tem uma amiga minha que disse que a imagem que ela tem mais nítida de mim na infância era eu no espaço da área externa do prédio, com o cabo de vassoura pra lá e pra cá, e de fato fazia isso. E na minha cabeça eu tava ali criando filmes, criando personagens. Então era essa imaginação que a Rosa Monteiro, com a escritora, vai chamar de a louca da casa, né? Então a minha louca da casa era aflorada desde pequeno, e inclusive continua, porque para escrever a gente também precisa desse recurso imaginário, criativo, fora da caixinha. Então eu trago também isso de infância comigo até hoje. E eu acho que quando você tem também essa possibilidade de ser mais libertário, você consegue abraçar pessoas diferentes, de ideias diferentes, de possibilidades diferentes. Então esse menino que brincou na rua continua também querendo ter a rua como esse espaço que é criativo, que é inspirador e que é um espaço que seja possível de viver. Porque com tanta violência fica difícil ocupar as ruas como a gente tem visto atualmente. É verdade. Essa coisa que você falou da diversidade, porque assim, eu também lá em Itabuna, né, no interior, brincava na rua, naquela época era possível. Hoje nem é tão assim, mesmo sendo no interior. Você encontra pessoas que você nem sabe. Tem uma diversidade ali de grupos sociais, né, de status e tudo, que na rua não faz muita diferença quando todo Sim. mundo se junta, né? Uhum. Então, hoje em dia, por exemplo, quem nasceu e se cria num condomínio de playground, o padrão social já é muito parecido, né? Sim. Na rua, não, né? Uhum. Na rua, acontecia de eu brincar até com ladrãozinho de galinha e tudo, que eu só ia Sim. saber quando eu via que a polícia pegava. Aham. Mas era aquele cara brother que eu tocava a bola para mim, eu fazia o gol e chegava lá e comemorava junto. É um Sim. ser humano, é tudo igual. Isso é Sim. bacana também, essa possibilidade, né? Com certeza. E é uma coisa que a gente, pra ver a complexidade humana, né? Pra alguém ele era visto como ladrão, mas pra você era o seu amigo da Meu rua que tava amigo, ali ali, brincando. né? Só depois que eu falei, rapaz, aquele meu amigo que joga bola comigo é um Sim. ladrãozinho ali de galinha e tudo, e, né? Aí eu falava, que bom que é meu amigo. Porque se eu Exatamente. encontro com ele em outro lugar da rua, ele fala, não mexa com aquele ali não, porque aquele é meu amigo, né? Bem Então isso. isso é muito bacana. Mas você, com irmãos, como é que era na sua casa? Tem uma irmã que é 17 anos mais velha do que 17 eu. anos? Exato. Só vocês dois? Só nós dois. Aí surgiu você 17 anos depois. Exato. É. Não contava com minha astúcia. Não contava, é. Então, em algum momento, era a sua... É quem cuidava de você também, né? Em algum momento, assim, na sua Fica casa. como, né? Fica como essa coisa também um pouco maternal. Inclusive, minha irmã, quem me ensinou a ler aos 4 anos de idade, né? A ler e escrever com aquelas revistas picolé que você tinha que formar palavras. Então, ela me ensinava com esse método. E eu acho isso sempre bacana, né? Eu sempre falo que ela foi a minha primeira professora de escrita. Que em casa que eu aprendi a ler e escrever com ela. Então, você em casa, você tinha acesso à poesia, era isso?
Eu tinha mais acesso à música porque minha família não era tão ligada à poesia. Era música, Contudo, então. eram músicas que tinham mais a ver com letras mais poéticas. Mas seu pai ou sua mãe tocavam ou tocam? Ou era Não. botar som, Botar rádio, botar ali disco? álbuns completos e você escutar aqueles álbuns completos, que é uma coisa também que vem se Você perdendo fala hoje de em dia, vinil? né? Não apenas vinil, mas CD também. porque CD eu peguei também? Não, as mas duas. você chegou a pegar vinil, na verdade? Cheguei, eu nasci em É, 96, porque você é então ali já novo, tava Eu peguei, mas você é acabando um novo. pouquinho, né? Não tava tão no auge, mas já tava acabando o vinil. Mas eu me lembro que tinha uma radiola lá em casa que pegava vinil e CD. Ainda teve esse privilégio do vinil, né? Porque o Sim. vinil é um livro, né? Você abre ali, Total. você ouve o disco que tá tocando, lendo a letra, sabe quem Exatamente. compôs, quem tocou, Sim. tem toda uma... Isso é uma riqueza. Ah. E eu, na verdade, hoje eu tenho uma vitrolinha, né? Que não pega CD, mas pega vinil. E eu ainda tenho alguns vinis, de vez em quando eu escuto, porque eu gosto disso, né? E de você, essa coisa de um álbum completo, porque um álbum é como um livro, tem uma mensagem ali pra ser dita. Hoje no streaming a coisa tá mais aleatória, né? Fica a gente solto. escuta- Às vezes o cara vai lá Tá. numa música, mas não tem um encarte, não tem... Não tem. E não tem, às vezes, nem quem tocou a bateria, não quem tem. tocou o piano, É. só tem muito malmente o nome de quem escreveu, o compositor, né? Quem tá interpretando e que produziu. Mas esses detalhes que vinham nos encartes não vem mais. O campo, o crescimento, né? Total. E é muito contraditório, porque se a gente está tendo mais acesso à informação, como que é que suprime essas informações? Exatamente. E às vezes as mídias elas dão crédito a uma pessoa que canta a música, mas Sim. não diz quem foi o compositor, né? Exato. E às vezes até um cantor que compõe e canta, mas lá na frente vem um outro que é mais famoso e canta, e quando você vai olhar, a música é daquela pessoa, Sim. enfim. É um erro assim, né? Sim, Que não deveria acontecer. exatamente. Mas você já se destacava, quer dizer, na escola, com 10 anos de idade, pelas poesias. E como é que começa, então, essa questão da poesia com você? Com que idade, assim? A leitura sempre para mim foi muito encantadora, né? Mas de ter isso como possibilidade de trabalho, de ter com seriedade, foi nesse momento que eu te falei do Sarau Arte Livre, né? Que é também o mesmo momento que eu conheço o Hilda Ilch, que é uma poeta que eu amo muito. E falo, cara, se uma pessoa pode tocar o coração humano dessa forma, eu também quero tocar. Então eu comecei ali muito escrevendo também poemas de amor, muito me identificando com essa primeira fase da Hilda, que também eram poemas mais românticos. E depois foi abrangendo os temas, foi abrangendo também o meu trabalho. Depois do Sarau Arte Livre, eu fiz um projeto de vídeo poesia, então colocava no Instagram vídeos de 1 minuto e uma performance com aquele poema legendados, que era o nome Quartas Poéticas, então toda quarta eu postava um vídeo. Esse projeto de vídeo poesia se transformou num sarau chamado Sarau Quartas Poéticas, que eu fiz no Shopping Center Lapa, um sarau que eu dirigi, que eu chamei os convidados, então foi uma experiência também para mim muito bacana. E depois deu origem ao Sarau Porto Sol e Poesia, que é o meu sarau mais recente, mas também que vai mudar de nome para ser Sarau do Pretosado, em alusão ao meu primeiro livro, que é fica uma marca minha mais forte. Então eu vou trocar esse nome, mas na mesma perspectiva de fazer um evento que una a poesia, sendo a rainha ali da ocasião, unindo a música, a dança e outras expressões artísticas. Então, olha, ó. Pô, Oh, linda que essa bacana, capa, hein? Exato. Ele tá aqui também. Lucas de Matos, preto osado. Nessa capa, eu ressignifico a ideia do homem vitruviano, que é esse homem considerado de proporções perfeitas, divinas, só que é uma ideação branca da perfeição. E como eu sei que a gente aprende pelo simbólico, eu queria tensionar essa imagem, não querendo me colocar como perfeito, mas trazendo uma outra possibilidade de interpretação desse magético. E também eu venho na capa do meu livro, essa história eu sempre conto, que foi porque na universidade, na matéria de comunicação e cultura, a professora passou um trabalho e eu queria uma referência negra na área de comunicação e cultura. E ela chegou para mim e falou, olha, infelizmente eu não tenho ninguém para te sugerir. E essa mesma professora passava textos de Stuart Hall, que é um dos ícones de comunicação e cultura, sobretudo da diáspora. Então eu percebi que na universidade a gente tem a vaidade de dizer nomes e pessoas que a gente nem conhece quem são, não é? Olha só. Então eu falei, quero também vir na capa do meu livro Quer dizer, para isso que é as pessoas interessante saibam quem eu porque sou. nem ela sabia que Nem uma ela. pessoa que ela admirava muito, é uma pessoa negra, né? Sim, e Olha que era só uma o que referência bibliográfica Que para é ela. o racismo estrutural, né? Isso Exato. tá inserido, isso está dentro, porque Sim. o racismo estrutural ele é muito complexo, né? Aham. Às vezes a gente é e não sabe, não é? Sim. Aham. Né? E vi numa outra perspectiva também, porque eu sou poeta, né? Sou escritor, mas eu também me afirmo como poeta, porque é o gênero principal, para mim, a linguagem com a qual eu consigo me comunicar da melhor forma. E muitas pessoas, quando pensam na figura de poeta, não pensam numa figura como essa, entendeu? Exatamente. Às vezes até pensam Ah. uma pessoa mais velha, ou que já morreu, ou Ah. né,
um outro estereótipo. Então eu também quis vir quebrando esse estereótipo. E para mim a mágica dessa capa é que ela teve uma outra leitura quando eu lancei. Eu lancei na Bienal do Livro de Salvador em 2022. E uma pessoa me perguntou se ela fazia referência ao Machado de Xangô, porque a posição que eu tô tem total as medidas do Machado. E aí eu falei que, assim, não foi algo pensado, mas a ancestralidade trabalha de uma forma que a gente não tem acesso, e esse livro, para mim, também é um gesto de justiça, então nada mais justo do que também fazer alusão a esse Machado. Não é à toa que ele se apresentou ali, né? O Xangô se apresentou ali. Deixa eu só falar uma coisa assim que eu achei interessante, que você fala assim, dessa referência da professora, que ela não sabia que era uma pessoa, um poeta, né? Um escritor negro. E Mário Guzmão, meu mestre no teatro, né, negão cachoeirano ali, que trabalhou com Glauber Rocha e tudo, fez teatro aqui no Vila Velha, ele me deu num papel mimeografado. A gente falou de vinil, eu vou um pouco atrás, que é o mimeógrafo, né? Passava numa máquina assim, saiu o texto com álcool, aquela coisa. Um texto que ele dizia que era... o Cântico Negro, de José Régio, vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, né? E eu dizia aquilo, só que como eu tinha como referência de alguém dizendo aquilo, Mário Guzmão, negão, e me soava sempre que era um negro dizendo que eu tenho a minha cultura e você quer que eu vá por aí e eu não vou, que eu achava que José Régio era negro. Olha só, é o contrário disso aí, né? Eu achava que ele era negro. A vida inteira eu dizia aquilo como se fosse assim, um negão dizendo... Até que Jarbas Bittencourt, né, músico e diretor musical de Banda de Teatro Lodum e muitos outros espetáculos, me apresentou um livro de José Régio, o poeta português. Aí eu vi a foto, não era um negro. Eu falei, sabe assim? Só para ver como a gente precisa... Quem é que está dizendo isso, né? Sim, exatamente. Mas... Sim, que livro é esse? É o primeiro? Ou Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Você tem quantos livros? Portas. Eu tenho 2 por enquanto. 2 livros? Exato. Que maravilha. Já tenho 2 aí também que já estão quentinhos para sair futuramente. Mas essa capa é muito bonita. E o preto ousado, né? E com esse Z, que é o Z que a gente diz aqui na Bahia. Exatamente, baianamente falando aí. Soteropolitanamente falando, total, né? Total. E eu fiz, inclusive, a poesia que dá nome ao livro, eu fiz em homenagem a Vilma Reis, que é uma socióloga da luta antirracista, e ela diz que a gente tem que andar com a cabeça erguida e o bico na diagonal. E eu gosto muito dessa frase. Não para que a gente se sinta superior a qualquer outro tipo de pessoa. Como é, na cabeça erguida e o bico? O bico é o... O bico na diagonal. Uma posição altiva em relação a você estar na sociedade. Sim. Porque muitas vezes as pessoas querem que a gente esteja ali no escaninho, sendo menor, fazendo, sabe, pianinho. E quando uma pessoa negra ela se coloca, né, assim, de forma mais vigorosa, muitas pessoas interpretam como se ela fosse uma pessoa arrogante. Mas não, a gente precisa ter esse posicionamento, senão a lógica racista nos coloca escamoteados. Então, gostei muito disso e isso me fortaleceu muito para que eu fizesse o livro com esse título. E anteontem, ligando para a editora para comprar mais livros, porque agora eu vou participar de muitas festas literárias, eu pedi exemplares e eu soube que os exemplares que eu estava pedindo eram os últimos que estavam lá na editora. Então, futuramente, a gente vai ter segunda tiragem, tanto de Preto Ousado, que a primeira tiragem foram 5.000 exemplares, tanto de Antes que Mar Silencie, que é o meu mais recente, que a primeira tiragem foram 3.000 exemplares, e ele vai fazer 1 ano agora em 7 de setembro, né? Então, em menos de 1 ano, eu consegui esgotar essa primeira tiragem de um livro de poesia, então isso me alegra muito. Olha só essa capa, né? Antes que é uma estética totalmente diferente. Silencie, né? Lucas de Matos. Rapaz, que capa interessante, né? Essa é uma metáfora porque, como um bom baiano, eu tenho uma profunda relação com o mar, né? O mar, para mim, é essa inspiração, é o lugar onde eu vou tirar o ranço, me reenergizar. E eu digo que quando a gente vai para o mar, escuta o som das ondas, é como escutar a canção da própria vida. Então, antes que o mar silencie, porque ele vai silenciar para todo mundo, né? Isso é uma verdade. Como fazer da vida uma aventura mais bonita e como não silenciar o mar agredindo o oceano. Então parto desses 2 pensamentos e crio essa metáfora para a morte que nos faz, na verdade, valorizar mais a vida pensando em sua iminência. Bonito. E aí me veio uma coisa que não tem nada a ver, mas sempre pode ter, né? Porque a arte ela dá mais para tudo. Sim. Que o silencie ali está num lugar branco. Então é o branco que silenciou muita coisa, né? Nunca fiz essa análise. Eu vi ali o mar, esse azul que é o mar, mas que pode ser o céu também, pela posição que ele está ali, né? Antes que ele, aí vê um branco e silencia ali, né? Assim,
Precisa mudar essa, né? A gente precisa mudar, Gostei né? dessa análise, essa sim. sociedade aí tão, né? Com certeza. Tão E a cheia literatura é uma boa ferramenta para isso. Ainda que existam muitos escritores que se coloquem contra o que eles chamam de escritas identitárias, porque até hoje eu não sei o que é isso. Porque para mim todo mundo tem identidade e todo mundo fala a partir também da sua identidade, ainda que se criem outras. Mas quando você tem um segmento que por muitas vezes foi apagado do seu lugar de possibilidade de escrever, de falar, esse é o momento que ele realmente quer falar de todo esse tempo que ele foi silenciado. Então por que não falar? Por que também não usar a escrita como essa ferramenta? É claro que você, como um escritor, como uma pessoa criativa, você não vai apenas se reduzir a falar sobre determinados temas, mas eles também podem coexistir naquilo que você fala e podem inspirar outras pessoas. Quantos feedbacks eu já recebi de pessoas, sobretudo negras, que leram o meu livro e que se inspiraram? Quando o Preto Ousado fez um ano de lançado, eu fiz um mini documentário com base nesses feedbacks. E um deles foi de uma pessoa que passou por um processo de transição capilar, depois de ler uma poesia em que eu dizia que o nosso cabelo é a nossa coroa, né? Então, às vezes, é preciso que se diga dessa forma mesmo para que aquela pessoa não veja que o que ela tem como natural é algo feio, é um demérito. muito Então, pelo para mim, contrário, né? exato. Então, para mim, a literatura também é essa ferramenta E é de valorização. interessante você falar isso, assim, quanto tempo foi silenciado, então, e viveu tanta coisa, tanto absurdo, tanta barbaridade, que tem muita coisa para falar, né? Exatamente. Aí é o seguinte, bem recentemente agora, a gente vê aí no Congresso Nacional uma extrema-direita num lugar que foi criado para a expressão da palavra, para trazer projetos através, né, e argumentos ali para a palavra, uma extrema-direita silenciando, tapando a boca, os olhos e os ouvidos, e ali a gente observa que é porque não tem nada para falar. Exatamente. Não é Isso mesmo. Lucas, assim, que olha só como as coisas se apresentam, né, Sim. na vida, né? A gente vê aqui, e é muito bonito ver assim, o povo negro que, como você trouxe aí, né, que foi silenciado durante muito tempo, e se expressando em vários segmentos artísticos, né, de forma eloquente, com muita história para contar, porque tem o que contar, né? Só tem o que contar, né? Tem muito. E eu fico também observando trajetórias, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Conceição Evaristo. Conceição foi publicar tardiamente, né? E só veio ter de certa forma, um conhecimento mais midiático quando ela já estava na terceira idade, né? Por volta dos 60 anos. Mas desde 40, que ela já estava na área da literatura, tentando publicar o seu livro. O primeiro livro que ela escreve é o Becos da Memória, que ela só vai conseguir publicar depois, que o primeiro que ela publica é o Ponciá Vicêncio. E com Olhos d'Água, que foi o livro ganhador do Jabuti, ela tem uma visibilidade maior para sua escrita. Então, quando a gente observa nessas trajetórias, tão tardiamente que ela foi ter esse reconhecimento, imagina se ela tivesse desde eternidade. Mais pessoas poderiam ter acesso à obra dela. Quanto nós perdemos, né? E ela poderia ter escrito ainda mais. Não que ela não possa, porque Exatamente, ela está em total ebulição criativa. Mas poderiam ter muitos outros livros e muitas outras concessões por aí. Quer dizer, foi ruim para ela, mas muito ruim também para a gente. Com certeza. Perdeu essa oportunidade, assim, né, de ter pensamentos daquela cabeça fantástica, né? Exatamente. Então, são poemas. Exato. Sim, a esses poemas, você é um desses poetas que escreve, mas que põe na cachola também o poema, na memória, né? Sim, eu gosto disso. Eu quero ouvir, assim, um poema. Eu já vi algumas coisas suas, né? Alguns vídeos seus dizendo poema. É muito bacana ali no Pelourinho, assim, sabe? Oba! É muito legal. Qual o primeiro poema que você colocou na sua memória? Eita, essa pergunta eu não sei responder. De fato, Mas eu acredito que talvez não tá tenha ainda sido. na memória? Eu acho que tenha sido, na verdade, um de Hilda Ilst. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor aquela que muitas filhas te deu, casou donzela, e a noite se prepara e se adivinha, objetos de amor atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera, a noite como fera se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada e imóvel e ao mesmo tempo múltipla e imóvel, sem saber se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar se te comove e sendo água amor, querer ser terra. Uau! Esse foi o primeiro. Show! Verdade. Com que idade? Você lembra, assim? Foi aí com 18 anos. Isso, então, foi na universidade, na UNEB? Isso, exatamente. Nos movimentos lá de Sim. recitar, todo mundo vê aquilo, é bacana ver, Exato. né? Uma galera com o poder da palavra ali diante de um público. Aí eu também, lá no sul da Bahia,
uma região que tem muitos poetas que também dizem seus poemas e influenciam os atores. Eu sou um desses atores influenciados por poetas. Oh, que Quando bacana. eu via o cara ali dizendo, né, os poemas dele, às vezes, né? Eu quero dizer também. Aham. Isso é muito bacana, né? Sim. E um poema seu que você lembra do que um seu que você disse pela primeira vez? O que eu disse pela primeira vez chama-se Laranja Sem Casca. Seu. Que ele é um poema agora que me foge à memória, mas é um poema de amor romântico, né? Que eu fazia alusão de um término a esse ato de descascar uma laranja e ia fazendo uma divagação com essa comparação. E foi esse primeiro, na verdade, foi esse primeiro poema que eu disse em um sarau, mas o primeiro que eu gravei foi esse da Hilda. Também lá nesse sarau. Sim, exatamente. Aí eu tô querendo puxar um seu. Vamos fazer Dos agora. mais, né, antigos que você diz, assim, dos primeiros. Você não lembra desse primeiro, mas e o segundo, e o terceiro? Então, dos mais antigos tem um que eu gosto muito, que é... Ele diz assim: foi decretada uma ordem no país da minha intimidade. Vou me olhar no espelho, me encarar sem medo e vou fazer as pazes. Quero me pacificar por fora, por dentro e pelo avesso. Serenizar meu corpo-templo e consagrar a passagem do sagrado tempo. Chega de guerra no território de mim mesmo. Onde havia divergência, haverá dengo, haverá festa para celebrar quem fui e quem sigo sendo. Se de reinados descendo, quero andar como quem reina. Afinal, tenho uma coroa natural, encrespada, invocada, que não passa sem ser notada e se impõe altiva mesmo quando desrespeitada. Vou rodopiar por sobre as linhas desse meu mapa. Acne, estria, cicatriz, marcas. Hei de acolhê-las se eu não conseguir amá-las. Vou arrumar as malas para essa viagem íntima, esse itinerário só com data de ida, essa peregrinação afetiva. Vou me arrumar para a vida. Ah, espelho, espelho meu, é data comemorativa. É dia de ser cada vez mais eu. Uau, que maravilha! E tem tudo a Poema ver, espelho. e tem a ver com o que você falou nesse instante, né? Da coisa do Verdade. cabelo ser a coroa, tá aí Sim. nesse poema, né? Exatamente. Que bacana esse, né? Sim. Esse é bom de dizer, né? Esse aí sim é aquela imagem que você falou Da cabeça, da erguida, cabeça bem como a erguida, diagonal. né? Me lembrou a Alba Cristina, uma atriz, né? Com quem eu comecei a fazer teatro também discípulo de Mário Guzmão. Hoje, ela, além de ser atriz, ela é também uma ialorixá, Que bacana. lá no sul da Bahia, entre Ilhéus e Itabuna, que ela dizia um poema, sou negra, beleza pura. Ela já tinha, naquela época, essa imagem que você trouxe aqui, que é bacana, altiva, Como é mesmo né? o nome dela? Alba Cristina, Que- Darabi, Ah, mãe claro, Darabi. Ah, sim, conheço. Você conhece Inclusive, por Mãe ela recitou quando eu lancei o Preto Ousado na Flip Eloge 2023. Ela é uma preta Sim, ousada. Com certeza. Né? Assim, é E maravilhoso uma isso. Elorixá de muita sabedoria. Grande Alba Cristina, Com Mãe certeza. Darabi. Que bacana. Sim. Então, essa poesia começou... você começou a dizer na faculdade, mas como é que ela começa assim? Porque é a sua primeira ferramenta de expressão, né? É a poesia, porque você performa também, você também é ator, né? Você trabalha com a palavra, né? E o ator, né? Sim. A sua voz e o seu corpo é seu instrumento que está sempre em cena. Sua primeira instrumento de expressão é a poesia? Sem dúvida. E eu acredito que ainda é o que mais reverbera, né? Porque todo dia, quando eu sento para exercitar um primeiro labor, é a poesia que eu tento primeiro fazer, né? Primeiro ler e depois escrever. É uma disciplina que eu tento me colocar. Então, para mim, ainda é essa maneira mais eficaz de dizer uma mensagem, de colocar um sentimento, de evocar um espírito, evocar uma ideia. E muitas pessoas têm a poesia como se fosse o patinho feio da literatura, entendeu? Como se fosse um gênero menor. Inclusive, faz umas semanas eu encontrei um escritor, uma pessoa que eu tenho muito afeto, poeta, que eu acho grandioso. E aí ele me falou, não, eu tô escrevendo agora outros gêneros, porque você sabe, né? Tem um momento que a gente tem que sair da poesia. E aí quando ele falou isso, eu fiz sim. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa e você... sabe, mas nem pensou direito. Aí depois eu fiz, Opa, não tem que largar não, entendeu? De Eu jeito também nenhum. quero escrever outros gêneros. Na verdade, já escrevo. Mas eu possuo essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade de escrever outros gêneros ancorado na poesia, porque inclusive o tipo de prosa que eu gosto é prosa poética, entendeu? Então não acho que ela seja menor do que qualquer outra. Eu acho que ela é grandiosa e pode dar a possibilidade da gente criar outros gêneros. O livro que eu fiz, também terminei de fazer um texto infantil,
ele é todo ancorado na poesia. Então, é esse instrumento que me dá a possibilidade de ir para outros. E eu sempre gosto muito de enfatizar isso, porque eu não quero que as pessoas coloquem a poesia nesse lugar, sabe, menor, chato. E quando eu falo, inclusive, da quantidade de livros que eu vendi, né? São 5 mil de um, 3 mil de outro, e 8 mil livros no total. E 8 mil livros de poesia numa sociedade que pouco tempo tem para apreciar as coisas, sobretudo poesia, Sobretudo poesia, entendeu? exatamente. Então, para mim, Já é um uma marco muito vitória, significativo. já é uma vitória fantástica, né? Com certeza. E nós temos outros célebres que são, né, best-sellers. Tem a Riane Leão, tem o Ricardo Aleixo. Então é bom sempre enfatizar que a poesia tá aí, tá vicejando e pode vicejar muito mais. Bom, aí sim, aí ela começa com uma escrita sua que você leva um tempo aí para poder expor, para você não se expor tanto, como vocês falou, e isso é natural. Eu acho que, né, grande parte de quem, né, dos escritores, seja o gênero que for, porque você falou assim que não é, nem sempre ela é realista, mas eu penso que mesmo quando você inventa algum mundo, alguma coisa, você também está se expondo. Total. Está expondo o seu pensamento, a sua cabeça, e você, de alguma maneira, está ali naquela ficção que você inventa, que você cria, né? Fernando Pessoa já dizia, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveria sentir. Exatamente. Então, né? Ele está ali, naquela... Então, assim, você começa a escrever, que já é uma expressão na escrita, e aí você, de repente, em algum momento, você passa a se colocar junto encarnar literalmente essa escrita que é sua também, né? Uhum. Embora você tenha começado dizendo um poema que não era seu. Sim. E aí isso se desdobra, né? Quando você é chamado para ser mestre de cerimônia, quando, né? Coisas que... Ou fazer um personagem, tudo, mas nasce desse dizer poemas aí, que é muito interessante, né? Eu sou comunicador também, tenho essa formação em comunicador. Mas é muito engraçado que sempre que me chamam para ser mestre de cerimônias, as pessoas perguntam, você pode recitar uma poesia? Então, eu acho que também esse diferencial que a palavra poética nos dá, né? Muita gente pode pensar que ela não vai agregar, mas ela agrega, inclusive, para os outros labores. Então, isso é muito interessante. Eu também... Lucas, me chamam muito por essa característica também, de ser aquele mestre de cerimônias informal. Por mais que seja um evento para um presidente da República, para políticos, para empresários, que às vezes o caráter do evento é sério, posso botar uma gravata aqui, uma gravata borboleta e tal, e chegar lá e também dizer poesias, né? Com certeza. Isso tem um poder. E aí você traz uma coisa que eu também penso assim, ajo assim e falo sobre isso. Se engana quem pensa que a poesia é uma coisa chata, enfadonha, ou que está num lugar que não é o lugar da fala, não é? Sim. Então, assim, da maneira que você traz aqui, da maneira que eu já vi você fazendo, né, nas redes sociais e tudo, é interessante porque é jovem, né? É rock and roll. Não é assim, né? Não é coisa de velho, porque eu acho que tem muita juventude que acha que é o chá das 5 da Academia Brasileira de Letras. Não é só isso, né? Embora isso seja fantástico. O chá das 5 da Academia Pode Brasileira também de ser, né? Então, como é que você está vendo esse mundo hoje, né? Eu falo esse mundo porque você é bem mais jovem do que eu, embora eu esteja conectado com esse mundo, mas você é desse mundo, né? Sim. Tem bastante gente dizendo poesias por aí, né? E que bom, Salvador, que tem mais, né? A gente tem um movimento efervescente de saraus, né? O sarau da onça, o sarau do Jaca, o sarau do Islã das Minas. Tem também agora o Fala Escritor, que acontece na Biblioteca dos Barris. Sarau do Aguidá, que é uma iniciativa de Jovina Souza. Então, muitos saraus estão explodindo por aí. Sarau do Sete também com o Edivaldo Muniz. Então, são muitos saraus, muitos eventos em que os poetas podem ir dizer os seus versos, e quem não é poeta também pode ir para apreciar, ou se quiser dizer ali na hora alguma coisa. Tem essa liberdade também, essa característica do sarau. É um espaço muito livre onde as pessoas podem colaborar, né? Seja com a frase, seja com a poesia, seja com alguma expressão seja com uma letra de música. Também, exatamente. Tem letra de música que é boa de falar, né? Sim, nem todas são, mas tem letra de... Sim, tem letras que são mais ligadas à poesia. E eu acredito que o fenômeno da rede social, ainda que por vezes tire o interesse no livro, na literatura, por outro lado também pode aflorar, né? A gente viu agora que viralizou com uma TikToker norte-americana que leu o Memórias Póstumas
Não foi Memórias Póstumas? Que não foi o Dom Casmurro, foi um outro livro dele que ela leu e que viralizou o livro, viralizou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então existem esses movimentos que também podem fazer aflorar a literatura. E despertar até em nós, que somos brasileiros, que não lemos ainda, né? Sim. Interessante, vem às vezes de um estrangeiro, né? Exatamente. Então há essa possibilidade também. Tem muita gente na internet dizendo poesia. Isso pode fazer com que outras pessoas se inspirem a também dizer ou ler. E fora os próprios slams, né? O movimento dos slams também com muita força vindo aí e democratizando ainda mais o acesso à palavra. Então, se por vezes a gente tenha dados como esse que o Brasil está com menos leitores ou coisas do tipo que são desanimadores, por outro lado, a gente não pode negar essa realidade que o movimento continua aí e pode espraiar cada vez mais. E aí você falou das feiras literárias, né? Que na Bahia temos 120... Estava conversando há pouco tempo com o Sandro Magalhães, que é o atual diretor-geral da Pedro Calmon, né? Que dá suporte, né? Do governo da Bahia, que dá suporte às realizações de feiras. Eles já estão dando suporte a 80 feiras, parece. E já tem umas outras também que existem, sobrevivem de patrocínio, de outros apoios e tudo. E é um campo, assim, um terreno fértil, né? Maravilhoso para a palavra, né? Sim. Você já participou de feiras? Muitas, inclusive dia 9 agora, estão indo para o Festival Literário do Sertão Baiano, que é em Água Fria, né? Primeira vez que eu vou estar lá em Água Fria. E já rodei por mais de 20 municípios baianos participando desse movimento de festas literárias. E eu digo que sempre é um grande presente para o município receber um evento como esse, porque congrega as pessoas por meio da palavra e mostra que a palavra não é chata, que elas podem ter acesso, que elas podem conhecer o escritor de perto, inclusive perguntar algo ao escritor de perto. Eu acho isso muito valioso, porque muitas vezes você lê livros de autores que você nunca vai ter a oportunidade de chegar perto, ou por não estarem mais vivos, ou por serem muito distantes da sua realidade. Então, quando você vê um autor e você pode ter ali um tete-a-tete com ele, é algo enriquecedor. Então, quando eu vou para um evento dessa natureza, eu fico muito feliz e sempre, mesmo que eu vá com a perspectiva de compartilhar algo meu, eu sempre volto mais rico, porque eu aprendo muito também com aquelas pessoas troca, dali. né? É uma troca muito Pessoas enriquecedora. daquela localidade, mas também pessoas de outros lugares, Sim. não é? Que se encontram ali por conta da feira, ou da festa, ou do festival, enfim. Sim. Ou que foram para... Ou escritores, ou músicos, ou atores, ou poetas, porque são vários segmentos que se juntam na feira literária, né? E aí, você falando isso, é interessante pelo seguinte: a pessoa tem acesso ao escritor e o escritor tem acesso ao público. Total. Porque Isso muita aí. gente publica, vende aí nas livrarias e muitos escritores, às vezes, não têm um feedback real, pessoal, Sim. presencial de alguém. A feira Verdade. proporciona isso, né? Também, Exatamente. Né? E eu falo, Jackson, que quando eu... ainda hoje, né? Porque eu ainda não sou um best-seller, quero ser um dia. Tomara. Mas quando eu sempre dou o exemplo dessa viagem, quando eu fui para Minas Gerais. Eu viajava, estava ali aproveitando o lugar, mas também aproveitava para circular minha obra. Então, quando eu fui para Minas Gerais a primeira vez, eu fui com 60 exemplares de livros, né? E aí fiz um lançamento em Belo Horizonte e também num outro município, que agora não me recordo o nome, e sobraram alguns exemplares. Então eu tinha aqueles livros e eu ia passear pelos lugares, levava os livros e apresentava às pessoas como um vendedor ambulante com os meus livros, Maravilha. né? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso porque eu queria ser conhecido. Eu quero ser conhecido pelo leitor. Eu quero que ele me veja ali abordando. Imagina um poeta te abordar para te vender o livro. Isso é inusitado, né? Então eu quero que ele me veja, eu quero que ele me conheça. E já que eu não tenho um aparato que ainda me possibilite que ele me conheça de uma outra forma, eu vou chegar até ele e eu vou falar. Porque quem pode falar melhor da minha obra do que eu próprio que escrevi? Exatamente. Então eu sempre tive esse processo de chegar para o leitor. Quando eu vou para as festas literárias, eu também chego para as pessoas, me apresento. Quando eu lancei esse Filmar Silenci na Bienal do Livro de São Paulo no ano passado, ele foi o 5º mais vendido do stand do Selo Príncipes, que é a minha editora. Mas ele foi o 5º mais vendido porque eu fiquei ali no stand, eu tive o dia do lançamento, claro, com toda a pompa e tudo mais, mas os outros dias eu estava ali com os outros livreiros que estavam trabalhando para divulgar os livros, só que eu estava divulgando apenas o meu. Então as pessoas chegavam, falavam comigo e eu apresentava a obra, então era naquele momento que ali que você tinha para conquistar ou não o leitor. E se eu vendi 400 e poucos exemplares, eu tive que falar com mais de 1000 pessoas para conseguir esse marco. Então, para mim, isso é um processo. É claro que eu quero ficar sempre mais
com maior atenção no processo criativo, porque é isso que alimenta, né? A divulgação é um trabalho que é pesado, né? Então eu quero que chegue um momento que a obra se divulgue por si própria, para que eu possa focar mais na criatividade. Mas enquanto não cheguei nesse patamar e eu preciso do leitor, eu preciso que o leitor me diga se gostou, se não gostou, o que é que sentiu, o que é que não sentiu, eu ainda preciso chegar nele dessa forma. Então eu vou procurando formas que são diversas. Como no Carnaval de 2023, para divulgar Preto Ousado, eu fiz as tatuagens Preto Ousado e Preta Ousada. E saía tatuando as pessoas nos circuitos e aproveitava, falava do livro e me apresentava. Então são maneiras inusitadas que eu procuro de colocar a literatura próxima das pessoas, porque eu quero que elas percam esse preconceito. Eu digo que eu já recitei em tudo quanto foi espaço, inclusive até em maternidade, que é um lugar impensável de a pessoa recitar. Mas se me chamam para recitar numa maternidade, é uma possibilidade maior de levar a leitura para lugares que as pessoas não estou em pensam. maternidade e já foi também, já estou em velório? Eu já. Ainda não. Eu já, porque cabe em qualquer lugar, né? Exato. E aí, às vezes, e sobretudo esse livro aqui que fala muito de morte. Pois é, e aí, às vezes as pessoas chamam na hora ali, sabe que você diz, aí, você pode dizer um poema por alguma situação, e você vê a importância de inúmeras circunstâncias da vida que a palavra poética entra, sabe assim, para levantar. Não levanta um morto, que né? A gente não tem o poder da palavra que um Jesus, por exemplo, que a gente conhece, mas levanta quem está ali. Exato. Que às vezes está assim, alguém tem que falar alguma coisa sobre aquela pessoa que está ali que não pode falar mais, Sim. sobre ela mesma, e um poema pode trazer alguma coisa, enfim. Sim. Então cabe em muitos lugares. Você, então, desde o primeiro que você circula em feiras? Sim. Na verdade, antes de lançar o livro, eu já circulava em feiras. Eu já tinha um trabalho voltado para difusão literária. E aí é bacana, você, de repente, escreve e passa a circular nesses lugares que você já admirava, sendo também um autor. Exatamente. Né? Uma pessoa que vai fazer parte ali de uma mesa, que as pessoas vão para te ver, para te conhecer. Muito interessante, né? Essa possibilidade. Eu acredito que as feiras, elas tem esse propósito também e com certeza a gente vai ampliar o número de leitores, né? Assim espero. A Bahia tem já uma quantidade boa de feiras que cada ano chega mais feira literária, né? E o que eu observo, eu estava agora recentemente em São José do Jacuípe, participando da Flisé, a terceira Flisé, e teve uma pessoa que passou e falou assim: que pena que são só esses dias, eu queria que fosse uma semana, porque isso movimentou a cidade. De feira literária. Então, além de atrair os leitores, atrai os não leitores. E a partir dali eles podem se tornar potenciais leitores. Exatamente. E tá aí a mágica. Pode se tornar potenciais leitores e até escritores. Com certeza. A gente vê um monte de menino ali, do olho brilhando, né? Sim. Nas feiras literárias, tem um convênio ali com as escolas, então às vezes chegam de farda crianças e adolescentes. Imagina, é uma experiência para guardar para o resto da vida, né? Total. E a gente não sabe que gosta de algo até ser apresentado a esse algo, entendeu? Até então, conhecer. Esse é o momento de, nas festas literárias, conhecer esse desconhecido. E nesse desdobramento aí, né? Da escrita, a comunicação, a performance, o ator que também está aí, né? Tem algum desdobramento tipo virar música? Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Eu também estou produzindo agora composições, né? Já fui até para estúdio para fazer esses... Isso é bem interessante. A pergunta que está aqui fica parecendo até que eu fiz uma pergunta porque eu sei, aí ele quer... Nada. Estou perguntando Mas mesmo. são as nossas conexões, né? Elas são feitas dessa maneira. Porque também o poema é muito musical, né? Sim, verdade. O poema, inclusive, teve uma amiga, Raíssa Araújo, que até já me gravou uma composição chamada Ela Vai, no EP dela, Vida Que Te Quero Verde, que outro dia ela me mandou um áudio de um poema aqui que ela musicou. Que ela pegou e eu fiz, e musicou. Gente, eu não consigo mais ler o poema sem essa melodia que você criou, entendeu? Então é muito interessante essa possibilidade que o texto nos dá. Mas você ia falar de uma que você está fazendo com esse pensamento, é isso? Sim, eu tenho feito letras mais ligadas à música, porque quando eu escrevo a poesia, eu não escrevo pensando na música que vai compor. Mas agora, com as composições, eu já tenho feito essa escrita diferenciada, já pensando ali numa melodia, no ritmo que é diferente do texto poético. Que pode também ser, mas que não é necessariamente. Eu acho que o Antônio Cícero ele traz isso de uma forma muito, muito coesa para nós que somos escritores. Ele fala
que toda poesia pode vir a ser letra de música, mas nem toda letra de música pode ser um texto poético. Poético, entendeu? exatamente. Ela, Então eu gosto muito de fazer jus a essa diferenciação. Então já tenho aí alguns singles que eu quero começar a apresentar, alguns cantores que eu acho que são músicas que casam com eles, mas já fui gravado por Raíssa Araújo com o single Ela Vai, que tá nesse EP Vida Que Te Quero Verde, disponível no Spotify. Sim, mas aí, no caso, você falando que você já... Alguém fez uma música e te deu para você colocar a letra, é isso? Ou é você que está fazendo as duas coisas? Que parte da música? Eu faço a letra e eu já mando com a melodia. Eu não entendo nada de música, mas eu intuo uma melodia, um lá, 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 e faço batuque, mando de forma assim. Já é. E mando que é aquela ideia Mas dele. vem junto ou vem depois? O que é que vem primeiro? Como é que funciona? Quando eu faço pensando na música, já vem junto. Já vem junto. Entendeu? Já vem junto. Isso é bacana. Sim. Já é um desdobramento aí dessa palavra exatamente cantada, que tem um poder também, que não é, né? Ainda mais se tratando de Bahia, né? Poder musical que a Bahia tem, né? É isso, tá inerente em nós, entendeu? A gente já nasce com esses batuques, com esses sons, com essa possibilidade de brincar com essa expressão. Então eu tô brincando também, por enquanto. E o que é que tem, assim, de projetos com esses livros? Porque às vezes a gente fala de projeto, a pessoa está com esse livro aqui, que, né, fazendo ele andar ainda, né? Não dá tempo, às vezes, de projetar outra coisa. O que é que tem de projeto com esses aí? Eles ainda estão caminhando bastante comigo recentemente, né? Eu fiz, no ano passado, participei do Sesc, a Arte da Palavra, que é o maior circuito literário do país, então foi com Preto Ousado. Eu fui para vários estados para fazer palestra com base no livro. Antes que o mar silencie. Maravilha de fazer o artista circular, né? E, inclusive, no dia 7, que é amanhã, vou estar no Sesc. Quer dizer, nem sei se pode datar, não sei o dia que o podcast vai ao ar. Também não sei, então talvez não. Se for amanhã, né? Se for amanhã, vai ser amanhã. Se não for amanhã, foi numa quinta-feira, né? Perfeito. Estarei no Sesc para fazer o sarau Litero Musical, que é um sarau que eu tenho feito lá no Sesc Casa do Comércio, no Foyer. No Foyer, né? Que é um sarau que eu junto também poesia, música e outras expressões artísticas. E dia 7 de setembro, estreia de espetáculo Édias em Lorca, onde eu faço o poeta Lorca, esses textos das suas personagens femininas dançados pela bailarina espanhola Rosa Jiménez. Então a gente vai fazer a estreia. Esse que vai ser no Molière, no Teatro Molière? Exato, lá na Aliança Francesa. Na Aliança Francesa, para quem não sabe, né? Lá no topo da ladeira da Barra, antes de chegar no largo super ali. Super agradável, um teatro lindo, onde a gente se conheceu lá pessoalmente, né? Assistindo Love com Círia Quento. Teatro bonito, aconchegante, acho que de 131 lugares, uma coisa assim. Sim. Que é muito bom porque aproxima o público, né, o espectador do artista, a gente consegue enxergar o olho do artista em cena, tem um poder fantástico, né? Então estaremos lá no dia 7 de setembro, vai ser gratuito, né? As informações vão ser colocadas aí em breve, postadas, e é um espetáculo muito bonito porque une poesia, texto teatral e música e dança, então vai ser um combo aí artístico pra gente se deliciar nessas personagens femininas do Garcia Lorca. Mas não é o seu primeiro trabalho como personagem de uma peça de teatro, é? É o primeiro, então. Vai ser o primeiro. Até então você só deu algumas pinceladas assim como ator de algum... Exato. Nas performances que eu trabalho mais esse lado teatral, né? Eu já fiz vários espetáculos que eu próprio dirigi e até hoje dirijo, né, os meus saraus e tudo mais, porque eles são concebidos como espetáculos. Mas dessa vai ser a primeira vez em que eu vou encarnar esse personagem no teatro. Maravilha. E eu tô bem boa, entusiasmado, né? Sim. E é muito bom porque o teatro ele é um suporte bom para quem fala poemas, é um suporte bom para quem canta. Então ele não serve somente ao ator, né? Quando a gente fala de oficinas de teatro, às vezes, quando eu ministro aula, como Círia, que recentemente também ministrou uma aula, outras pessoas... A da lágrima, né? Eu vi no Instagram. A trajetória da lágrima no corpo do ator. Que negócio impressionante. Só o nome mulher já dizendo o texto, daqui a pouco já... E os relatos de quem fez é assim, que ficou maravilhado com o que Círia mostrou para eles, né? Até eu quero participar da próxima edição. Pois é, já tem um aluno já para a próxima edição. Então o suporte disso como é bacana, né? Sim. E assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que serve para qualquer pessoa na vida. Mesmo que a pessoa não tenha o intuito de se tornar um profissional cênico, né? Exatamente. É uma possibilidade até de você brincar consigo mesmo, né? Porque muitas pessoas têm uma vergonha tão dilacerante que elas não conseguem se expressar direito.
E o teatro, assim como as aulas de canto e aulas de dança que eu também já fiz, são esses espaços de você simplesmente desopilar, se desnudar e conhecer um lado seu, que muitas vezes é um lado tão potente e que você não se desabrochava por conta do medo. Eu tenho até uma poesia aqui que fala sobre o medo. Posso recitá-la? Deve, mas só para. Porque isso que você está dizendo tem a ver com o seu poema que você falou nesse instante também. Desse encontro com você, Verdade. né? Do teatro. Sim. Não é isso? Tem a ver também. Verdade, tudo se costura, né? Tudo se costura. Do livro novo, é isso? Exato, antes que o Márcio inicie. Porque se Pode. recitar de um e não recitar de outro, fica com ciúme. Um fica com o ciúme do outro, é. É verdade. Então, acompanhante, oponente. O pensar em demasia pode cortar a magia do que seria inebriante se não fosse o ato fatigante do medo. Ele é o ganhador incansável do jogo do descontente e vai aglutinando incógnitas na vida da gente quando permitimos a sua fala intrusa em nossa voz. Não quero mais seu beijo com sabor de culpa, afeto atroz. Traio a minha coragem quando dou espaço a esse algoz. Não quero ser o palco que o medo ocupa, tampouco obedecer a placa pare que ele finca a cada paragem na estrada da minha viagem. E se por acaso ele insista em não arredar pé de mim, vai ter que me acompanhar e viver contrariado a cada sim que eu afirmar. Meu acompanhante oponente vai ser derrotado permanentemente porque o jogo vai virar. Uau! Como é o nome dessa? Acompanhante oponente. Acompanhante oponente. Porque é isso, a gente vive com medo, né? Nós temos vários medos. Alguns são realmente medos reais, né? Medo do nosso corpo, da iminência da morte, medo de perder a saúde. Mas outros são medos imaginários que a gente cria e quando a gente vai ver, não era nada daquilo ali que a gente estava pensando. Então, a gente tem que viver com esse acompanhante, mas de certa forma desafiando ele e não deixando que ele ganhe esse jogo do descontente, né? Que eu faço a alusão aí ao jogo do contente da Poliana. Então, a minha perspectiva é essa. Tem medo, vai com medo mesmo. Mesmo se não sair perfeito, sair de um jeito. E o que importa é sair, ainda que você vá aperfeiçoar depois. E muitas pessoas que têm uma ligação artística não deixam desabrochar isso por conta do medo. Medo do que vão pensar, medo do que vão achar. E até pessoas que já estão na área da criatividade, às vezes, atuam com medo. Por exemplo, quando você escreve algo, que é a sua criatividade ali mandando você escrever, mas você pensa, nossa, o que é que fulano vai pensar quando lê isso? O que é que minha mãe vai pensar? O que é que meu namorado vai pensar? O que é que meu leitor vai pensar? E a gente não pode seguir esse ditame do que é que o outro vai pensar. Porque quando a criatividade vem, é como a Rosa Monteiro fala, é um peixe de escamas negras ali no rio que você pega na sua mão, se você não aproveita naquele momento, ele escapa e vai seguir seu rumo. Segue, E aí, você perde esse seu insight, que porventura poderia ser algo muito bonito, algo que te desse, engrandecesse ainda mais seu trabalho. Então vamos dilapidar esses medos e fazer, né, o nosso rolê da melhor forma possível. É isso que eu proponho e que eu tento fazer, porque eu também tenho lá os meus medos. Então esse jogo, ele é sempre cotidiano e também estou lutando contra isso. Então, bonito isso. E então, aproveitando esse gancho dessa fala sua, por que que você escreve? Para que você escreve, né? Assim, Eu vou responder com uma poesia também, melhor que não é ainda. minha, de Adriele do Carmo, uma poeta amiga minha que eu admiro muito. Então eu vou dizer uma depois, de outra, que eu fiz a pergunta assim, mas me veio uma também, que ele fala do porquê escreve. Lá. Maravilha, ela diz: escrevo porque respiro, escrevo porque preciso. Escrevo porque se não escrevo sufoco, e se sufoco, escrevo. Versifico em tempos de conflito. O verso e a palavra estão sempre comigo. Uau, de quem é essa? Adriele do Carmo, Que maravilha. do livro Guarda Versos. Eu perguntei, mas eu lembrei exatamente de Paulo Leminski, que ele fala, escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê. Olha só. Ai, que lindo. fiz, E esses poemas até se parecem. Que se coisa parecem, doida. eles falam aí do porquê Gente, escrever, né? Que lindo isso. Então, mas aí diga também com suas palavras por que que você escreve. Embora você já tenha dito, em tudo que você vem falando aqui, a gente, de alguma maneira, você já diz assim. Mas essa pergunta, assim, para jogar na lata aí do poeta. Né? Essa maneira de tirar o que é incontido. A gente contém muito, né?
muita informação, muita inspiração. E eu acredito que as dinâmicas existenciais, elas não são apenas isso aqui que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir. Se sobrepõem muitas outras. Às vezes eu acredito que eu escrevo com o auxílio ancestral de pessoas que gostariam de escrever aquele verso que ali nasceu. Porque muitas vezes eu escrevo e nem me lembro o momento ou o porquê de ter escrito aquilo que eu escrevi. Então, muitas vezes, é essa voz que está aqui dentro, é esse sonho, essa teimosia em esperançar, é esse auxílio espiritual quando baixa o santo da inspiração poética e a coisa nasce ali, porque tem que nascer. E eu digo, tem um verso que eu gosto muito que é: eu passo por onde passo porque o espaço precisa de mim, bem como eu preciso do espaço. Então, no ato da escrita, eu aglutino essa minha passagem pelo mundo, porque cada lugar é uma letra a mais na minha poética, cada lugar é uma palavra a mais, uma palavra nova, algo que inspire, um gesto, um olhar, uma ideia. Então, tudo isso é matéria da escrita. E eu sou um escritor que tô atento à vida, né? Eu ando de ônibus, eu vou ver o que as pessoas estão fazendo. Então tudo isso é matéria para compor aquilo que eu escrevo. Eu não tô encastelado, escrevendo apenas nessa subjetividade isolada. Eu gosto do coletivo, o coletivo me alimenta. Assim como também tá isolado muitas vezes me traz poemas que são muito interessantes ou textos que são interessantes também. Então eu escrevo, na verdade, para tirar todas essas palavras que estão aqui contidas, essas ideias, essas sensações, e quem sabe poder tocar um coração. Se eu fizer isso, eu acho que eu já tô com o dever, né, ali já assimilado Que e bem bonito, feito. bonito, gostei dessa resposta. Porque assim, a escrita ela é viva, né? Exatamente. Quando você fala aí, não é assim, alguém que está num lugar e vai juntar palavrinhas bonitas para fazer uma coisa que alguém vai ler e vai dizer, não, é uma expressão, e mais forte ainda quando você diz que não é só sua, quando você se coloca no lugar de escrever, você está invocando ali uma ancestralidade, Sim. vozes né, que estão caladas, que vão falar a partir de você, né, do seu olhar. Isso é bonito, isso. Né? Ou um verso que eu tenho: a voz que me sabe, mas eu não sei quem são. Porque a gente não tem, né, acesso a toda a nossa linha ancestral, até aquela mais Ela primeva. sabe quem é você, Ela né? sabe, né? Mas a gente Eu não sei quem nem é, mas eu sabe. agradeço por me Pois proteger é. e por me inspirar. Pois é. E o que é que mais tem te feito escrever? Assim, no sentido, o que é que te impacta a ponto de você querer, né, falar sobre? Sim. Eu, na verdade, tenho uma perspectiva muito variada em relação à vida, né? Geralmente, quando eu tô em um livro, por exemplo, quando eu tava escrevendo Antes que o Mar Silencie, tudo era mar. Então, os papos que aconteciam eram sobre mar, sem nem eu puxar. Os filmes que vinham, os livros que vinham. E, na verdade, eu escrevo muito também porque eu sou um leitor ávido, né? Então, eu sempre, todo dia, eu tenho essa dinâmica matinal de primeiro ler e depois escrever. Tô lendo um livro agora de Santa Teresa de Jesus, que chama-se Morada Interior, em que ela vê a perspectiva da alma como as moradas. Eu tô lendo esse livro porque eu li um outro livro que fazia alusão a esse e eu achei interessante. Um vai levando ao outro. Um né? vai levando ao outro, entendeu? Então, esse ser leitor me dá um aporte maior para que eu seja um escritor, né, melhor e mais ávido. Mas os temas todos me interessam, né? E eu falo isso e gosto muito de enfatizar, porque quando se vê um escritor negro, as pessoas só acham que ele vai falar sobre racismo, entendeu? E eu gosto muito de dinamitar essa ideia, porque a gente pode e deve falar, porque são vivências que estão inerentes a nós, mas somos pessoas como quaisquer outras e pensamos sobre todos os temas. A gente pensa sobre amor, sobre morte, filosofamos, pensamos sobre política. Esse livro, Antes que o Mar Silencie, ele tem uma perspectiva totalmente diferente do Preto Ousado, por exemplo. Então isso mostra esse nosso olhar múltiplo em relação ao mundo. Então, qualquer tema pode ser interessante para minha poética, entendeu? Então eu não me fixo assim, eu só gosto de escrever sobre isso. Tem alguns temas que se repetem, né? A morte é um tema que se repete muito, não porque eu seja aficionado por ela, mas porque eu acho que é uma possibilidade de valorizar mais a vida quando você pensa nela. A loucura também tem sido um tema que eu tenho gostado muito de escrever, tenho escrito bastante sobre loucura. E outro tema também que tem vindo de forma recorrente é Deus. Então eu tenho pensado muito nessa
desconstrução ou reconstrução da ideia de um divino que está muito ligada à punição. Para mim, o divino não é isso, né? Aí eu acho que as pessoas pensam Deus como essa pessoa que está ali no seu trono a te punir o que você faz que é errado, que não é, enfim, o que é o erro, né? Então eu gosto muito de pensar também nessa perspectiva. Então esses têm sido temas que eu tenho escrito bastante ultimamente, mas daqui a um mês eu já posso estar escrevendo sobre outra coisa. Recentemente eu entrevistei a poeta Tracy K. Smith, que é uma ganhadora do prêmio Pulitzer. E ela escreve sobre futurismo, ela tem um livro chamado Vida em Marte, que é inspirado na obra do David Bowie. E ela é uma negra retinta, então é maravilhoso também ver uma pessoa negra escrevendo sobre esse tema que as pessoas não pensam que ela vai escrever e ainda ganhar um prêmio por conta disso. Então isso mostra que nós somos múltiplos e podemos escrever sobre qualquer tema e tirar também a questão de que algumas pessoas, quando veem um livro de uma pessoa negra, acham que ela só está escrevendo sobre racismo, mas quando vê um livro de uma pessoa branca, acha que aquele tema pode ser qualquer tema, né? Pode filosofar. Sobre Exatamente. a vida e, né? Sim. Mas é legal quando você fala da importância da leitura, porque Sim. a leitura de um livro, no momento que você está lendo, está abrindo compartimentos As aí na comportas sua totais. memória para você já também escrever, Sim. né? Sim, inclusive eu tenho uma dinâmica de leitura que é rabiscando. Para mim, livro é para ser rabiscado, entendeu? Então, quando eu vejo algo que me dá um insight, eu escrevo lá do criar. E depois eu volto para aquele tópico e vejo o que é que vai sair dali. Então, isso também nos alimenta, né? Ler outras pessoas alimenta a nossa própria escrita. Já vai guardando ali alguma coisa para depois voltar e, Sim. né? Tem algumas pessoas que fazem isso. Quem é que recentemente teve alguém que eu vi falar exatamente que tem uma prática assim? Mas aí é o seguinte, você tem então essa disciplina, Sim. né? Porque também Nem outros... todo dia eu consigo, mas a maioria dos Mas- dias eu me coloco para fazer isso. Mas é tipo Porque- aquele, por exemplo, exercício físico, que é uma coisa, né? Hoje está provado que é muito mais do que só estética, Aham. é uma coisa para, né? O ser humano deixou de ter atividade física Sim. nessa questão mais primitiva mesmo do ser humano, de fazer as Aham. coisas para poder se alimentar, para caçar, para tudo. Sim. E isso vai meio que atrofiando algumas coisas, né? Então tem alguns escritores que falam isso, da Aham. importância do exercício, da disciplina, Sim. que às vezes não tem inspiração, mas na disciplina traz alguma coisa. Né? Exato. Nem tudo que a gente escreve é um texto bom, mas pelo menos está ali exercitando. É a para que inspiração aquele... e a transpiração, né? Total. Juntar os dois para... Você tem essa busca, então. Total, sempre lapidando os meus textos, né? Sempre procurando ali como enxugar ou como acrescentar, como melhorar até que ele fique o mais lapidado possível. Tem um momento que já não tem mais pra onde correr, então ele vai pra vida, vai ganhar a vida. Assim como tem poemas que vêm de vez, Sim. não precisa Aham. corrigir nada, Sim. ele é dono É. dele mesmo. O E, né? poema Preto Ousado que dá título a esse livro foi assim, ele foi meio que um download, ele veio, então deixei lá. Então tem poemas que são assim, tem poemas que levam um tempo para serem, né, lapidados. Aqui tem um poema chamado Avesso, que é um poema que eu escrevi há muito tempo atrás, mas só agora eu achei que ele estava bom para ser publicado. O pretosado não é o que você falou, não, né? Não, Não. Você lê ele ou se você sabe ele de memória? sei sim, Ah, então você diz ele? digo sim. Quer que eu diga agora? Agora, pode ser. Se você quiser dizer agora ou mais tarde. Né? Deve doer, né? Querer me ver trancado no porão da história enquanto eu continuo a ascender. Querer me ter capacho na escória, logo agora que eu tenho acesso à escola e escolho enegrecer. Te irrita enxergar, mas estou lá, tete a tete com seu filho na universidade e tem hora que até eu ajudo a estudar. Vai ter que aceitar. Você quase coroa a sua tentativa de apagamento, mas não contava com aquilombamento, mandinga para viver, salvaguardar a memória. E hoje museus versam essa trajetória de força que ressoa, tapa os ouvidos, veda os olhos se te atordoa. Deve doer e se dói, deixo que doa. Não vai passar batido do meu close e nem jogar quebranto no meu corre. Eu corro há séculos e continuo a driblar as curvas da morte. Não me venha dizer que tanto sangue derramado foi questão de sorte. Já cantei sobre o breu, mas hoje quero cantar sobre o brilho. Quero subir de tal forma que os meus subam junto comigo. Te segura que eu vou atravessar o portal. Sou cria de Vilmar Reis, cabeça erguida, bico na diagonal. E já que nesse país, pra não ser preso, eu tenho que andar sempre identificado, toma aí meu RG, preto ousado. Diga meu nome e sobrenome e mesmo que doa, diga alto.
Uau! Que maravilha! Muito Incomoda, né? E assim, Sim. infelizmente, né? Tem gente que não consegue enxergar, né? O outro, né? Sim, Não consegue. Mas é só uma questão de tempo, né? com certeza. De tempos de luta. É. E a poesia tá aí para ser uma dessas ferramentas de luta. Maravilha, maravilha, Lucas. Vamos dizer de novo aí a data. Quer dizer, quinta-feira, eu acho que já passou, né? Isso aqui ele pode cortar lá. Sim. Mas esse sarau que você faz ali no foyer, né? Do Sesc Casa do Comércio. Casa do Comércio. É um espaço que eu acho que eu vi alguém falar, mas a primeira vez que eu vi ele acontecendo foi no seu Instagram, alguma coisa que você já fez lá. Sim, Não sim. é? Eu já faço alguns espetáculos Mas lá. ali tem uma data assim Não. Aí é quando o permanente Sesc ou é chama quando... e a gente vai fazer. Mas a possibilidade de acontecer mais é real. Tem sim, com certeza. É um espetáculo que muita gente... É um evento que muita gente vai, chama a gente, lota o espaço. Um O espaço, Sesc gosta muito projeto de receber esse ocupação sarau. sua, né, daquele espaço ali, É né? literário, porque tem outros autores Além também que vão fazer mas sarau de lá. você também tá sempre por ali, né? Sim, fazendo, exatamente. né? E no dia 7 de setembro estreia Edias em Lorca, lá no Teatro, Eu quero ir lá ver. Aliança Francesa. Assim, pra mim, E aí um luxo ter você na estreia e fica uma temporada longa, como é que é? Não, vai ser apenas essa estreia, depois o espetáculo vai para Recife, né? Em Recife a gente vai ter outro Lorca, porque eu tenho uma outra, outro compromisso aqui na Bahia. Mas a gente pretende voltar no ano que vem, além de Salvador, fazer também outros estados. E quem quiser adquirir os livros, onde é que... Eles estão disponíveis em algumas livrarias aqui de Salvador, tem na livraria LDM, tem na livraria Leitura também. Na Amazon vocês também encontram os livros e, claro, se quiserem com autógrafo, vocês podem encomendar na minha mão, é só chegar na rede social, _Lucas de Matos, mandar um direct e a gente possibilita aí essa entrega. E você já fez oficina de teatro como ator? Já fez? Você fez com quem? Eu já fiz com o João Falcão Uau, João Falcão, maravilhoso. Oficinas de criar. Aqui na Bahia? Isso. Na Fundação Gregório de Matos, com o Fernando Guerreiro. Na Fundação Gregório de Matos. Foi uma oficina que Guerreiro trouxe ele para poder trabalhar, talvez em cima de musicais, é isso? Isso, ia ser até para um espetáculo. E aí fiz essa oficina Jogos de Criar. Já fiz também oficinas com a Elisa Lucinda, que é uma pessoa que você também trabalha, Sim, né? Vocês maravilhosa. escreveram juntos, Love. Com foco mais na poesia mesmo, né? Exato. No dizer poemas, né? Falar poemas. Sim. E quem mais? Já teve mais? Com a nossa querida Luciana Souza, né? Do Ela Bando tem- de Teatro do Bando de Lodum? Teatro Lodum, Maravilhosa. sim, ela Você não é tinha brincadeira, um projeto, não. Você então, só, né? já foi minha professora também. E eu amo dizer isso porque são essas pessoas que vão nos formando, né? Elas vão nos Exatamente. dando regra e compasso para que a gente possa aprimorar o nosso fazer. Exatamente. E aí você traz uma coisa que é interessante, porque uma coisa que a gente tem visto muito assim na juventude que está chegando é não reconhecer quem já chegou primeiro, né? Eu acho isso péssimo. Conhecer os, né? Alguém disse... os professores, os mestres, né? E alguém disse uma expressão que eu achei fantástica, eu não me lembro quem foi a pessoa, mas falou que o brasileiro sofre de uma doença muito grave, que é o Alzheimer cultural. A gente não consegue olhar para trás, ou não quer olhar para trás e ver quem nos antecedeu e possibilitou que a gente faça o que a gente faz hoje, né? Inclusive, eu trouxe o livro de um escritor que também conheci como poeta, mas já abrangeu a sua escrita, é o Jorge Augusto, e esse livro aqui, Modernismo Negro, ganhou hoje o Jabuti Acadêmico. Uau. Então a literatura baiana está em festa, eu trouxe ele comigo, maravilha. autografadíssimo pelo Jorge, ele traz essa perspectiva do Lima Barreto, né, feito com a inteligência artificial, e sempre as fotos do Lima Barreto todas ensimesmadas, ele traz o Lima Barreto aqui sorrindo para provar que esse modernismo negro, o homem negro também pode sorrir. Então aqui a gente está festejando, é bom a gente festejar uns aos outros. O meu novo livro infantil, ele vem também com essa perspectiva, eu não posso dar mais spoilers sobre ele, mas ele é inspirado em uma pessoa que, para mim, tem uma profunda importância cultural e tem também, assim, para a Bahia como um todo, né? Se eu falar mais, as pessoas vão saber logo quem é. Uma pessoa viva, não sei Uma dizer pessoa quem viva, baiano, exatamente, baiana. Né? Mas é da E música aí... ou é do candomblé? Aí se eu disser... Eu só quero chegar perto de você dizer quem é. Se eu disser, as pessoas já vão saber. Vão saber quem é. Então,
Mas o nome do livro é o nome da pessoa? O nome do livro é o nome da Eu quero que pessoa. você diga pelo O menos o nome do personagem livro, é você não pode inspirado dizer. na pessoa, Na não é um pessoa. livro autobiográfico, mas é inspirado nessa pessoa e com o fazer dessa pessoa. Então eu faço isso também pra fazer essa ode. Não responda o nome da pessoa, mas é homem ou mulher? É homem. Não chegar na pessoa. Mas você assim, né? quer mesmo que eu revele que eu dei É, spoiler. Eu não posso dar ainda. Mas que Mas maravilha. futuramente, provavelmente em outubro, a gente tem esse Um lançamento. livro infantil, é? É um livro infantil. Você acha que para que idade, assim, embora não tenha, né? Adulto vai ler, Sim, mas eu digo assim, é. você pensou em que idade, assim, mais ou menos? Que Na faixa etária dos 4 aos 10 anos. Mas eu acho que é um livro que todo mundo pode ler, porque ele traz uma mensagem universal, que também tem a ver com essa coisa de superar o medo, né? Fala de uma pessoa que superou um medo, um preconceito. Então eu me inspirei nessa figura para fazer esse livro. Então eu acho que a gente sempre tem que dar... Essa figura não é Jaime Figura, não, né? Não. Ele fala assim, nessa figura, né? Que inclusive foi até interessante você falar isso, porque recentemente a gente teve uma exposição sobre Jaime Figura e eu fiz um conteúdo que terminou viralizando, né? As pessoas assim indignadas em ver uma exposição de uma pessoa que em vida não teve esses louros, esse reconhecimento como tá tendo agora em morte. Então tem isso também da arte, né? A Hilda Ilch dizia: eu quero a glória. Eu não quero a glória que vem fria, eu quero agora. Então é o momento da gente dar glória a quem realmente merece ser glorificado. E eu sempre procuro fazer essa ode a quem antecedeu, porque sem eles a gente não teria regra e compasso para estar aí na caminhada. Lucas, e a gente vendo ali a exposição sobre Jaime Figura, a gente vê a grandeza daquele cidadão, o cara foi gigante, entendeu? Daquele, né? O que é que aquele cara via por trás daquela máscara, né? Sim. E por que ele entra na máscara? Tá tudo dito ali, né? Quer dizer, um apagamento de uma pessoa que depois que vai para outro plano, a gente quer dizer, nasce para nós ali um artista de uma grandeza. Quem era tido como louco é tido agora como artista. Né? Quem é que é louco nessa sociedade? É quem está, né, andando pelas ruas em busca de, sei lá, de uma humanização dessa humanidade, ou esses caras que edificam prédios e castelos, né? Quem é mais louco aí nesse caso, né? E aí eu fiquei interessante conversando com as pessoas lá da Caixa Cultural, que eu apresentei um espetáculo meu, Sarau do Poeta, no momento em que estava lá, né, a exposição, e eles dizendo da grandeza daquela obra e quanto já tem lugares e estados brasileiros doido para levar a exposição para lá. Que ótimo. E que leve mesmo. É importante que circule essa obra. E o que eu fiquei até assim espantado, de certa forma, é que as pinturas, todas que estão lá, estão datadas do ano que ele morreu. Exatamente. Né? Então é muito louco. Imagina se ele tivesse morrido antes, a gente não teria aquelas pinturas ali. Ele foi discípulo ali na pintura de Leonel Matos. Exatamente. Né? E é uma série linda. Sim. Também fiquei encantado com aquelas pinturas dele. Não sabia que ele pintava daquele jeito nem ali. Eu. E é uma produção muito grande na reta final ali, né? De vida, né? Sim. Você vê também essa coisa de aproveitar a vida. Não sei se você falou um poema ou na sua fala você falou alguma coisa a respeito disso. Uhum. De viver, aproveitar, né, a vida, se expressando, vivendo e não perdendo tempo. Exatamente. Vida, né? Meu amigo, maravilha. Bom estar aqui nessa conversa que a gente marcou. Tem uns 20 dias aí que a gente se encontrou lá em Love, né, com Círia Coentro. Sucesso para você. Feliz de ver assim, você tão novo, já com 2 livros e podendo circular pelas feiras literárias da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Que você consiga espalhar esse livro aí por onde tiver gente, né? Para poder gente sendo terra, para você levar esse livro como uma semente e frutificar aí na cabeça de muita gente. E que você eu possa estar no palco do seu lado também dizendo poesia, vai ser tudo. Que esse dia chegue. Vai ser o creme de la creme para mim. Maravilha, para mim também. Então, assim, agradecer a você por estar dando esse presente para a gente estar aqui conversando. E o que você quiser trazer de consideração aí, que eu não falei aqui, enfim, a palavra é sua. Vamos para reunir esse tema que a gente estava falando. Eu vou terminar então com a poesia. Agradecer o convite do pod.com. Que bom que a gente tem um podcast para falar da gente, né? Falar das nossas criações, da nossa cultura. E eu vou terminar com o último poema do livro, que é o meu poema predileto, mas curiosamente eu nunca consigo decorá-lo. E enfim, vai lá. A poesia tem lá as suas magias. Para vocês, viciado. Utópico,
Quis respirar todo o ar do universo. No óbvio desse impossível, deu-se o reboliço. Caí no vício de viver. Já sei que vou morrer sem ter lido todos os livros incríveis e sem me banhar em todas as praias da terra. Já sei que sou de eras e em determinado momento meu corpo não mais poderá o paraquedas. Não posso evitar as quedas e os deslizes, pois a gafe só existe para quem tem a coragem de cometê-la. Nessa viagem vou entre ois e tchauz, sempre escolhendo e renunciando, tentando minimizar o que seria, poderia ou faria, e mesmo errando, vou tentando na correria. O agora está sempre à minha espreita e me vigia. Quero usufruir todos os segundos, quer ser minha companhia até o segundo derradeiro, quando tudo que restar for saudade e nostalgia. Por isso volto ao que vicia. Agir enquanto existe o coachar da gia. Agir enquanto há viço, vontade e ousadia. Agir para converter em magia o ordinário. Epígrafe da minha biografia. Verso do meu epitáfio. Em matéria de viver, aqui jaz um viciado. Tudo a ver com o que a gente falou agora, né? Verdade. Maravilha, Muito obrigado, Lucas. meu Muito grato aí. Axé. Axé. Sempre. Muito bom, meu amigo. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.